Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado e feliz hoje. E no programa de hoje nós vamos falar das condições climáticas que rondam as áreas produtivas do país. Vamos falar também do desastre que pode acontecer com produtores de leite do Brasil caso não pare imediatamente a importação de leite. Você vai ver que produtores de leite dos Estados Unidos, eles obtiveram a cobertura marginal do laticínio e recebem do governo americano uma espécie de ajuda financeira para cobrir os prejuízos. Vamos comentar sobre o cancelamento, o possível cancelamento de registro comercial da atrazina. E você vai ver que a área de energia, mais precisamente a bioenergia, é um setor que está em franco crescimento aqui no Brasil. E eu vou conversar com João Sereno Lamel. Ele é vice-presidente de Relações Institucionais do Sindiveg, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. E nós vamos falar sobre bioinsumos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um desastre que pode acontecer com produtores de leite do Brasil caso não pare imediatamente a importação de leite. O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, ele disse que o setor leiteiro nacional, que enfrenta uma crise por conta das altas nas importações de lácteos, precisa de uma ação mais rápida do governo federal. O congressista criticou as medidas anunciadas até agora e cobrou uma intervenção no Mercosul, com a criação de alguma barreira para limitar a entrada de produtos na Argentina, Uruguai e Paraguai. A única solução é uma barreira no Mercosul. Usar o parágrafo 1º do acordo que já foi usado pela Argentina no caso do açúcar contra o Brasil. Eles não tinham condição de produzir açúcar de cana, eles produzem açúcar de beterraba. E esse parágrafo único ele foi usado como taxa compensatória. Na época tínhamos todas as condições de fazer isso para o leite, também porque é concorrência desleal. O presidente da AFPA disse que as medidas anunciadas e planejadas pelo governo não têm efeito imediato e geram preocupação com a compra de 100 milhões de reais de leite em pó pela Conab. E isso não é capaz de rastrear o produto. A Conab não dá conta de rastrear esse total. O parlamentar também afirmou que o governo não tem condições de dar subsídio aos produtores de leite, como a Argentina faz. Na verdade, os argentinos, eles têm a produção de leite que se resume em alguns milhares de pessoas, uma produção em alta escala com baixíssimo custo. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura lá do Rio Grande do Sul e também a Confederação dos Trabalhadores Rurais, Agricultoras e Agricultores Familiares, que é a CONTAG, eles realizaram um protesto no último dia 11 de outubro, um protesto contra essa importação de leite. A mobilização ela foi chamada de Dia Nacional de Defesa dos Produtores e da Cadeia Produtiva do Leite. A entidade reclama de incontáveis reuniões e também de falta de medidas efetivas de socorro a esta cadeia. As importações desenfreadas de leite dos países do Mercosul estão levando a cadeia leiteira nacional ao colapso. E os governos dos estados e a União, além dos parlamentares, precisam se conscientizar de que cabe a eles tomar as medidas que salvem a produção interna urgentemente. Pelo menos é o que complementa a nota da federação. Aqui no Brasil nós temos 1.200.000 produtores, grande parte da agricultura familiar, que não conseguem dissipar os custos de produção. Precisamos proteger os nossos produtores.
Tem muita gente abandonando a atividade porque não cobre minimamente os custos de produção. É preciso uma ação mais rápida do governo federal. E agora você vai ver que os produtores de leite lá dos Estados Unidos que obtiveram o DMC. O que é DMC? DMC é cobertura marginal do laticínio. Esses produtores, eles receberam do governo americano uma espécie de ajuda financeira para cobrir os prejuízos. A margem leiteira de agosto desencadeou o 8º pagamento consecutivo para os produtores de leite que obtiveram essa cobertura marginal do laticínio, esse DMC, para o ano de 2023 lá nos Estados Unidos. A renda de agosto com relação à margem da ração é de 14 dólares e 24 centes por 100 quilos de produto equivalente leite, com pagamentos dessa margem de laticínio projetada totalizando 120 milhões de dólares. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, até o momento, incluindo os pagamentos projetados para agosto, os produtores de leite receberam mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares nesse ano, pelo menos é o que aponta o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As previsões de margem indicam a probabilidade de mais pagamentos virem antes do final do ano. O setor administrativo do USDA, que é o Farm Service Agency, disse que, embora os produtores de gado leiteiro e de culturas tenham sido financeiramente impactados por eventos catastróficos de desastres naturais, os estressores financeiros dos produtores de leite foram agravados por volatilidades significativas no mercado. O DMC, que é essa cobertura marginal do laticínio, é uma ferramenta-chave de gerenciamento de risco para as fazendas leiteiras suportarem financeiramente as inúmeras e muitas vezes imprevisíveis incertezas que impactam negativamente os preços no mercado do leite americano. E agora vamos falar sobre energia, vamos falar da bioenergia. Essa bioenergia é um setor que está em franco crescimento aqui no nosso país. E o setor de bioenergia, ele tem se estabelecido como uma alternativa promissora para atender a crescente demanda global, crescente demanda mundial de energia, enquanto reduzimos a dependência dos combustíveis fósseis e enfrentamos desafios ambientais. Segundo a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, o ciclo 2023-2024 da produção de cana-de-açúcar deve crescer por volta de 4,4% em relação à safra passada. A produção de etanol ela corresponde, aliás, e deve ser de 33 bilhões de litros, um aumento de quase 6% em relação a 2022-2023. E pensando nas diferentes biomassas para a geração de energia, a que tem ganhado, vamos dizer, maior proporção no cenário nacional é o etanol de milho. O Ministério da Agricultura e também a União Nacional do Etanol de Milho, eles projetam que o ciclo 23-24 resultem em uma produção de 6 milhões de litros de etanol de milho. Esse volume corresponde a 19% de todo o etanol consumido no país. Complementando a fotografia do segmento, hoje o Brasil tem 18 usinas de etanol de milho em operação, também segundo essa União Nacional dos Produtores de Milho. No processo produtivo do etanol de milho, é possível aproveitar o produto em diferentes níveis durante a produção. Por exemplo, o subproduto da fermentação do milho pode ser usado como matéria-prima para a produção de ração animal, o que também promove a diversificação da atividade e eleva os ganhos do negócio. Além disso, a aplicação de técnicas de otimização e automação em processos de produção, ela pode reduzir os desperdícios e melhorar a utilização dos recursos.
E agora vamos falar das condições climáticas que estão rondando a área produtiva, a área do setor agropecuário brasileiro. As temperaturas, agora no mês de outubro, elas ficarão acima da média na maior parte do país, com temperaturas passando de 29 graus em alguns estados. O calor intenso deve atingir principalmente a região centro-oeste, norte e nordeste aqui do Brasil. E de acordo com o INMET, as temperaturas devem chegar a 35 graus centígrados lá no Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e também no oeste da Bahia. Já no sul do Mato Grosso do Sul e parte da região sul, os termômetros devem marcar temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo de 1 grau centígrado da média normal para o mês. As previsões baseadas no fenômeno El Niño, que está em curso no Oceano Pacífico. O El Niño é um evento climático que causa o aquecimento das águas do oceano, o que pode levar às mudanças nas condições climáticas em todo o planeta. O calor intenso pode trazer riscos à saúde, como desidratação, insolação e problemas cardíacos. O INMET, ele recomenda que as pessoas se hidratem com frequência, usem roupas leves e evitem exposição prolongada ao sol. A região sul permanecerá a probabilidade de grande quantidade de chuvas, sendo o Rio Grande do Sul como um dos mais afetados. O INMET prevê volumes acima de 250 milímetros. Um dos efeitos do El Niño é o aumento de chuvas na região sul do país. Isso porque existe aí uma grande circulação de ventos que acaba interferindo no movimento de outros ventos, impedindo o avanço de frentes frias pelo território brasileiro. Caso isso, e com isso, as frentes ficam estacionadas por mais tempo na região sul. Pelo menos é o que aponta o INMET. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre o possível cancelamento do registro comercial da atrazina. E eu vou conversar com João Sereno Lamel. Ele é vice-presidente de Relações Institucionais do Sindiveg e nós vamos falar sobre bioinsumos. O programa Agronegócio volta já já. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. A gente sabe como é difícil proteger quem você ama, o que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos, com você para proteger. No programa Depois do Almoço tem tudo o que você gosta. Notícias, fofocas dos artistas, dicas importantes, prêmios, entrevistas e muito mais. Programa Depois do Almoço, de segunda a sexta, à 13h. Oferecimento Bono Arroz, o seu melhor arroz. Fone 62 3316 1313.
Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos falar de um possível cancelamento do registro do produto atrazina. O Ministério Público do Trabalho, o MPT, ele ajuizou na Justiça Federal para pedir que a Anvisa ela cancele o registro comercial da atrazina, que é um herbicida presente em aproximadamente 5% dos defensivos agrícolas vendidos aqui no Brasil. A atrazina ela é proibida na União Europeia desde 2003. E o Ministério Público do Trabalho argumenta que a atrazina é um perigo para a saúde e a segurança dos trabalhadores rurais, das comunidades locais e também do meio ambiente. O órgão argumenta que o herbicida pode causar sérios problemas de saúde, incluindo câncer, distúrbios hormonais e reprodutivos e danos neurológicos. Um estudo que foi publicado numa revista americana, por exemplo, ela mostrou que a exposição à atrazina pode aumentar o risco de câncer de mama em mulheres. O Ministério Público do Trabalho, ele também expressou preocupação com o aumento constante de autorizações para defensivos agrícolas concedidas no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que é o órgão responsável por fornecer o registro de defensivos aqui no Brasil, não se manifestou sobre o pedido do Ministério Público do Trabalho. Em 2022, foram 3.748 produtos autorizados, dos quais 1.682 foram liberados de 2019 a 2022, uma média de 1,4 produtos liberados por dia. No Brasil, a atrazina ela é usada em diferentes culturas, especialmente cana-de-açúcar, milho e soja. Autorizado no Brasil, o princípio ativo ocupou o 5º lugar nas vendas em 2021, somando 37.299 toneladas, o que representa 5% do total dos cerca de 400 produtos registrados no Brasil. No ano de 2022, o Brasil importou aproximadamente 77 mil toneladas de produtos contendo a atrazina, principalmente da China, que é responsável por cerca de 80% dos suprimentos. E de acordo com dados comerciais do governo brasileiro, os Estados Unidos e Israel também exportaram esse produto químico para o Brasil, conforme indicam os dados disponíveis. E agora eu vou conversar com João Sereno Lamel. O João ele é vice-presidente de Relações Institucionais do Sindiveg. Sindiveg é o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. E nós vamos falar sobre um tema importante em franco crescimento no Brasil. Nós vamos falar dos bioinsumos. E vai acontecer agora um evento importante sobre bioinsumos lá em São Paulo. E esse setor de bioinsumos está estimado aí um mercado de aproximadamente 17 bilhões de reais até o ano de 2030. João Sereno Lamel, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui para falar de um tema que está em franco crescimento e, como eu digo, o uso de bioinsumos é uma tecnologia sem volta, é uma estrada que só vai para frente. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia, Antônio e telespectadores da TV Serra Dourada. É com alegria que participo do seu programa para nós falar desse evento, né, o Fórum de Bioinsumos no Agro, né, previsto para o dia 16 de outubro, que acontecerá no auditório do SESI, na Fiesp, em São Paulo. E esse evento parece que promete ser um evento muito importante, onde tem aí aproximadamente já uns 400 inscritos, né?
nesse programa, nesse evento, nesse fórum de bioinsumos, que vai acontecer lá em São Paulo, dia 16. Por que é um evento muito procurado? Porque, basicamente, os bioinsumos, eles são a bola da vez, né? Como você comentou no início, Antônio, esse mercado está crescendo de forma acelerada no Brasil e no mundo. No Brasil, inclusive, numa velocidade maior que o uso no mundo todo. Porque o Brasil tem uma grande biodiversidade, aqui também as oportunidades, a necessidade de controle de pragas, doenças e ervas daninhas devido ao nosso clima, condições favoráveis desses problemas e a necessidade de controlar e enfrentar toda essa problemática que existe na agricultura. É muito importante, então, que tenhamos ferramentas. E os bioinsumos, né, têm crescido, né, no apelo público e, de uma forma geral, estão sendo requisitados as pesquisas, os desenvolvimentos, mais empresas, órgãos governamentais estão buscando alternativas, desenvolver novos produtos e novas soluções, para que, combinados com o controle químico e outras formas de controle, se encontrem, né, as alternativas e se proteja a produção, porque o mundo cada vez precisa mais alimentos e, infelizmente, as pragas, doenças e ervas daninhas são os grandes detratores na produção agrícola e pecuária. Portanto, a necessidade de controle desses problemas são absolutamente necessários. E os biológicos se inserem muito bem nesse contexto de controle integrado de pragas, doenças e ervas daninhas, junto com os produtos químicos, ou em misturas, ou em alternados. São ferramentas, são tecnologias complementares e absolutamente necessárias. E o mais interessante disso é que o Brasil é um dos pioneiros, né, no uso de bioinsumos e está aí destacando, está bem em cima da prateleira, né, como a gente diz, está bem lá em cima, né, nessa área de bioinsumos, né, já bem desenvolvido, né? Sim, Antônio, isso é um desenvolvimento que está em velocidade acelerada, né? O Brasil, pela biodiversidade e pela necessidade de controle dessas doenças, né, pragas e ervas daninhas, então é uma oportunidade grande para esse segmento crescer, porque a demanda para controle desses problemas é enorme e provavelmente não vão diminuir no futuro. Então, nós precisamos, o agricultor precisa de ferramentas para ter um controle, uma resposta que satisfaça e ajude na produtividade, manter a produtividade e o potencial genético das culturas, né, para assegurar a alimentação de uma população brasileira e mundial crescentes. O que a gente pode observar também, que o Brasil ele é um país que ele vem sendo muito cobrado de outros países, instituições internacionais, uma pressão muito grande em relação à produção com sustentabilidade. E os bioinsumos se encaixam perfeitamente dentro dessa proposta mundial, né? Muito certo, Antônio. Realmente, os biológicos entram nessa visão de controle integrado de pragas e doenças, né, com uma perspectiva de crescimento acelerado, né, no mundo e no Brasil, um crescimento acima do que se espera em nível mundial, né? Mas é bom destacar também, Antônio, que o controle químico vai continuar sendo muito importante por muitos e muitos anos. A parte de biológico, controle biológico está crescendo, vai continuar crescendo de forma acelerada, mas a parte química é ainda extraordinariamente necessária para ter um bom controle de todos esses problemas e assegurar a produtividade no futuro. Então, na verdade, o controle biológico vem em associação ou em complementação ao controle químico e a outras formas de controle de pragas, doenças e ervas daninhas, e todas essas tecnologias são necessárias. É necessário, de fato, um arsenal de armas para enfrentar a diversidade que nós temos com aqueles fatores que vão contra a produtividade. Bom, voltando
voltando a esse evento, a esse fórum de bioinsumos que vai acontecer no auditório do SESI, né? Aí dentro do prédio da Fiesp, em São Paulo. Esse evento vai ser só no dia 16? Sim, esse evento ele vai acontecer no dia 16 de outubro, iniciando às 9 horas da manhã, vai ter abertura do presidente da Fiesp, o senhor Josué Gomes da Silva, e também o ministro Carlos Fávaro estará presente, e haverão 4 painéis de debates, né, sobre a parte de regulatória, sobre o mercado, falaremos sobre biodefensivos, biofertilizantes, bioestimulantes, com autoridades em cada um desses painéis. Então, será uma oportunidade, é um fórum compacto, serão 4 horas de evento, mas com muito conteúdo e muita qualidade dos palestrantes e debatedores. E sim, o evento acontecerá na sede da Fiesp, na Avenida Paulista, em São Paulo. Bom, voltando agora a falar um pouquinho mais sobre os bioinsumos. Uma das grandes vantagens do produto, dos bioinsumos, desses produtos que foram desenvolvidos basicamente aqui no nosso país, é a vantagem de você usá-los, vamos dizer, em conjunto, junto com produtos convencionais, os produtos, vamos dizer assim, aqueles do dia a dia. E que, de maneira geral, vem sofrendo aí uma série de pressão, como, por exemplo, nós falamos aqui no programa hoje, que já foi pedido o cancelamento do registro da atrazina por causar uma série de problemas aos seres humanos. Então, os biológicos, gradativamente, vêm, eu não diria substituir, mas complementar o uso de produtos convencionais. Isso é muito bom para o nosso setor, que, indiscutivelmente, a gente está num rumo aí muito importante e muito positivo em relação à preservação do meio ambiente. Pode ter certeza que, de maneira geral, o setor agropecuário brasileiro tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, sim, mas não deixando de lado de aumentar a nossa produção e a produtividade. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Sim, eu acho que você fez um bom resumo, Antônio. A preocupação com o meio ambiente, a preocupação social, também, obviamente, fazem parte da sustentabilidade, assim como a parte econômica. Claro. Né? Obviamente, nós temos que dar as ferramentas ao agricultor para enfrentar as adversidades que nós temos aqui, como é conhecido no Brasil. Existe uma situação muito favorável para pragas, doenças de ervas daninhas, ácaros, e isso, se não for bem controlado, bem manejado, o prejuízo é enorme. Verdade. Então, isso nós estamos falando de milhões de empregos, renda, né? E é fundamental que a gente proteja essa produção. Todo o cultivo ele tem um potencial genético, e as pragas, doenças, ervas daninhas e ácaros comprometem, colocam em risco todo esse potencial desenvolvido e colocado nas sementes. Então, é preciso a complementação, pensando na efetividade agronômica e também do ponto de vista ambiental e de saúde pública. Todos esses fatores são importantes. Tá certo. Bom, eu conversei com João Sereno Lamel, ele é vice-presidente de Relações Institucionais do Sindiveg, e nós falamos do Fórum de Bioinsumos que vai acontecer agora, dia 16 de outubro, em São Paulo, no prédio da Fiesp. João Severo Lamel, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo aqui, sucesso aí no Fórum de Bioinsumos e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Nós terminamos o nosso programa com a seguinte frase: um relato honesto se desenrola melhor se o fazem sem rodeios. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.